Bom dia, gente boa! Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. De segunda a sexta, nós estamos aqui estudando um capítulo da Bíblia por dia e fazendo um panorama da Bíblia. Está aqui para você, disponível todas as manhãs nesse horário ao vivo, ou você pode assistir a qualquer momento. Você pode assistir uma semana depois, uma hora depois, um dia depois, como você quiser e aonde você estiver. Assista junto com a gente, acompanhe aqui. Por quê? Nós estamos conhecendo alguns aspectos da Bíblia e trazendo um conhecimento para a nossa vida que é preciosíssimo. Hoje nós estamos no livro de Jó, nós temos falado sobre isso, começamos no capítulo 1, na sexta-feira, e hoje nós vamos continuar essa história. Tem muita coisa para a gente ver aqui. E eu tenho falado já, quero repetir para você que Jó é um livro que muita gente acha que conhece, né? A gente fala muito de Jó, o sofrimento de Jó, a paciência de Jó, a história de Jó, mas, cara, na verdade, a grande maioria das pessoas não conhece o livro de Jó. Não conhece o que o livro de Jó diz, não conhece a beleza e a complexidade do livro de Jó. Não sabe, por exemplo, que o livro de Jó, apesar do nome curtinho, tem 42 capítulos. 42 capítulos. Não sabe que no livro de Jó, Deus não responde algumas perguntas que Jó faz, mas ele dá outras respostas que Jó nunca fez. E tem uma beleza e uma complexidade no livro de Jó tremenda que eu quero tentar continuar a passar para você aqui hoje. Nós lemos o capítulo 1 na sexta-feira. No sábado era para você ter lido o capítulo 2, espero que você tenha lido. No domingo era o capítulo 38 e agora hoje, segunda-feira, capítulo 39. O que eu vou fazer aqui, se você me permite? Eu vou fazer uma junção do 38 com o 39, tá? Eu quero pegar algumas partes do 38, trazer junto com o 39 para a gente poder construir um entendimento aqui do que Deus está falando com Jó. E aí amanhã a gente continua, né, no capítulo 40 em diante, a gente tem mais alguns dias ali para a gente falar sobre as questões de Jó. As questões do porquê que pessoas boas sofrem. Essa é a pergunta principal do livro de Jó. No capítulo 1 e no capítulo 2, Jó é declarado um homem justo e íntegro e bom, mas a gente vê que o sofrimento de Jó é uma coisa grandiosa também. E no capítulo 1 e 2 a gente vê o contexto, é o prólogo do livro, né? É a base, é a introdução do livro. Dos capítulos 3 ao 37 que a gente pulou, nós pulamos por quê? Nós pulamos porque do 3 ao 37 é Jó e três amigos de Jó debatendo por que Jó está passando pelo que Jó está passando. Eu quero dar para você um resumo aqui do que eles argumentam e das conclusões que eles chegam, tá? Rapidinho, resumo deles. Um amigo de Jó diz assim: Jó, você deve ter pecado. Cara, você deve ter pecado. E a gente faz isso, né? Quando vem uma tragédia sobre as nossas vidas e fala: cara, onde que eu pequei? Eu devo ter pecado. Deus me mostra onde que eu pequei, onde que eu errei, porque só pode ser pecado que causou isso na minha vida. E a gente vai ver que não é bem isso. Um outro amigo de Jó diz assim: cara, talvez Deus é justo. Acho que Deus é justo, mas talvez ele decidiu não reger o universo de acordo com os princípios da justiça. Talvez Deus deixou o universo meio que, cara, a Deus dará assim, ó, tocou e o caráter justo de Deus não é refletido em todos os ambientes da criação. Então, talvez seja isso. É uma possível explicação? É uma possível explicação. Ele dá essa explicação. O terceiro amigo de Jó dá uma explicação um pouco mais sofisticada. Ele diz assim: talvez não tem nada a ver com Deus ser injusto, Deus é justo e ele age de acordo com justiça, talvez não tenha nada a ver com o pecado de Jó. Talvez não tenha pecado em Jó, mas talvez Deus esteja permitindo a Jó um sofrimento como se fosse um trabalho prévio em Jó, para Jó não se orgulhar lá na frente, para Jó não se esquecer de Deus lá na frente, para Jó não se ensoberbecer lá na frente. Então não é Deus castigando Jó por algo que ele já fez, é Deus meio que prevenindo Jó de fazer alguma coisa que talvez ele faria lá na frente. Então Deus está permitindo agora para que o erro não seja maior lá na frente. Ele oferece essa terceira opção e é uma opção viável, é uma explicação. Qual que é o problema? Deus depois, mais à frente, ele vai dizer que todos os três estavam errados. Não era pecado de Jó, não era que Deus deixou o mundo, a Deus dará, e também não era Deus fazendo um trabalho prévio, né, de prevenção com Jó, para que Jó não pecasse. É muito mais complexo do que isso. E o que nós vamos ver no capítulo 38 e 39
Deus respondendo para Jó. Então olha só, o prólogo, capítulo 1 e 2, né, mostra o cenário. 3 a 37 são os amigos de Jó debatendo e Jó debatendo com os amigos e Jó culpando Deus, e daí Jó culpa Deus, mas ele se sente mal porque ele culpou Deus, ele pede perdão, daí ele sofre um pouquinho mais e ele fala que a culpa é toda de Deus e Deus não dá bola para ele, e Deus não se importa, e aí ele, ai meu Deus, me perdoa porque eu falei mal do Senhor, não era isso, eu estava nervoso, e ele pede perdão de novo, e Jó tá numa montanha russa emocional nessa história. E nos capítulos 38 e 39, que nós vamos olhar hoje, Deus responde para Jó. Eu quero ler algumas partes aqui, tem muita coisa para a gente ver. Eu queria poder ter 1 hora para explorar isso com vocês, mas eu vou tentar fazer em meia hora, tá bom? Quero olhar contigo, Jó 38 e 39. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, pegue uma caneta, vamos juntos estudar. E desde já dou um bom dia para todo mundo aí. Esse vídeo foi previamente gravado, porque segunda é minha folga. Então eu gravo previamente para você ter o seu devocional e eu poder ter minha folga. Mas amanhã estou de volta ao vivo com vocês, de terça a sexta ao vivo, mas de segunda a sexta temos o devocional. Olha só, versículo 38. O Senhor fala. Capítulo 38, o Senhor fala. Agora, o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade e disse o seguinte: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras de conhecimento? Ah, Jó, você é o cara entendido então? Prepare-se como um simples homem. Versículo 3, eu vou fazer perguntas para você e você vai me responder. Ô Jó, você que está me questionando um monte aí, nessas suas colocações e nas suas, em tudo que vocês estão discutindo aí. Jó, vamos fazer o seguinte então. Agora eu, Deus, vou fazer algumas perguntas para você e você me responde. Olha só. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Você vê o sarcasmo nessa história? Tem mais sarcasmo no capítulo. Calma aí que vai vir mais coisa. Ô Jó, beleza, então você está perguntando por que eu permiti isso, e se é justo, se não é injusto, papapá, e você quer saber por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Beleza, Jó. Então deixa eu fazer umas perguntas para você antes de eu te responder. Primeiro, lembra lá quando eu criei o mundo, lá em Gênesis capítulo 1? Você lembra como que eu ordenei as coisas, como que eu fiz exatamente na criação do universo? Você estava lá, né, Jó? Quando eu disse haja luz e houve luz, e o Big Bang, e a expansão da matéria, e a ordem entrando no meio do caos, o mundo, a terceira lei da termodinâmica diz que tudo vai para o caos, mas no meu mundo tem ordem, e essa ordem remete a um Deus que ordenou essas coisas. Você estava lá quando eu ordenei o universo, não estava, Jó? Não estava. Você não estava, Jó, é verdade. Sabe por quê? Porque você nasceu ontem, né, Jó? Você nasceu ontem. Eu não sei quantos anos Jó tinha nessa história. Vamos jogar aí que tivesse 60 anos, jogando para cima, né? Ô Jó, você nasceu faz 60 anos, Jó. Você não estava comigo lá na criação do universo. E você quer entender como eu rejo o universo? Mas você não estava lá para ver quando eu ordenei o universo e quando eu comecei a organizar as coisas. Ô Jó, vamos compreender o seguinte, que você tem uma finitude cronológica. Tem coisas que você, com seus 60 anos de vida, vamos dizer que fosse 60, seus 60 anos de vida, que você não entende, porque tem coisas hoje que estão acontecendo, estão conectadas à criação do universo e você não estava lá. Jó, vamos entender uma perspectiva aqui. Você tem uma limitação cronológica demais para você entender a complexidade do universo e como eu rejo ele. Você tem limitação cronológica demais para entender a complexidade do universo e como eu rejo ele. Gente, preciso que você entenda uma coisa aqui. Não é Deus sendo sarcástico, fazendo pouco caso do sofrimento de Jó. Não é isso. É Deus fazendo perguntas para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu criei o universo? Você estava lá? Não estava. O que Deus está fazendo? Deus está fazendo perguntas para que se torne claro para Jó as suas próprias limitações. Então não é Deus fazendo pouco caso, não é Deus sendo ruim com Jó. É Deus sendo bom com Jó e dando a ele um dos maiores presentes que você pode dar para uma pessoa, perspectiva. Ô Jó, você estava lá? Não estava, né? Deus está fazendo essas perguntas não para esfregar na cara de Jó. Deus está fazendo essas perguntas para ajudar Jó a revelar para Jó a sua limitação. Olha a continuação do que Deus diz aqui para ele no versículo 16. Você já foi nas nascentes do mar? Já passou pelas obscuras profundezas do abismo?
Você já foi lá onde nasce o mar? Nas profundezas do abismo, por exemplo, hoje a gente sabe, há poucos anos nós descobrimos que nas profundezas dos abismos do mar, em lugares mais profundos do mar, tem vulcões hoje, nesse momento, você está assistindo esse vídeo, agora tem vulcões em erupção no fundo do mar. Ventosas de gases que estão vindo da crosta da terra, que estão expelindo gases venenosos e água muito quente no fundo do mar. Isso está acontecendo agora. E os cientistas descobriram recentemente que tem ecossistemas com vida, caranguejos e outros animais marinhos, que vivem ao redor dessas ventosas, se alimentando desses gases venenosos e se aquecendo com essa água quente que sai dessas ventosas que estão no fundo do mar, que a gente nem sabia, há 20 anos atrás, nem sabia que estava lá. Olha o que Deus diz. Vamos para a Bíblia aqui. Olha o que Deus diz. Você já passou pelas obscuras profundezas do abismo? Você sabia que tinha isso, Jó? Você sabe que tem vulcões em erupção agora no fundo do mar e que tem animais que vivem ao redor desse... Cara, tem uma complexidade no mundo, no mar, que você não conhece. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas nós sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar. Hoje... a ciência sabe mais detalhes sobre a superfície da Lua do que sobre a profundeza do mar. E só para você entender como Deus está usando esse argumento para a gente enxergar a nossa limitação. Beleza. Nós sabemos mais sobre a Lua do que sobre a profundeza do mar. E o mar cobre 70% da superfície do planeta. Beleza? Ou seja, resumo da história. A gente não sabe muita coisa sobre 70% do que acontece no planeta. É Deus dizendo, Jó, você tem uma limitação cronológica, você não estava lá quando eu criei o universo. Outra coisa, você tem uma limitação de capacidade de explorar, você não consegue ir para a profundeza do mar para ver a ventosa lá, e você não consegue ver metade do que está acontecendo, você não consegue ver ou compreender o que está acontecendo em 70% do que cobre a superfície do planeta Terra. Então, Jó, vamos só entender que você é limitado no seu entendimento. Olha a continuação. Versículo 17. As portas da morte já te foram mostradas, Jó? Você já viu elas? Afinal, você já viveu tantos anos, né? Olha aqui o sarcasmo de Deus. Você já viveu tantos anos. Pô, Jó, você é um cara que... Pô, você já viu tanta coisa, né, Jó? Já viu tanta coisa. Você não estava lá na criação do mundo, você não está lá no fundo do oceano vendo as ventosas lá e... vamos fazer outras perguntas, Jó, versículo 24. Qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Quando acontece uma descarga elétrica, que é um relâmpago, e normalmente, nem sempre, mas algumas vezes ele se reparte, né, em vários feixos, né, essa capilaridade dos raios. Ô Jó, quando vai cair um raio, você conseguiria, se eu pausasse o raio antes dele cair, eu dissesse, Jó, por onde que vai cair? Você conseguiria me dizer? Ele vai repartir em 3, vai repartir em 4, vai repartir em 13, vai repartir em 7. Você conseguiria me dizer em quantos, né, a capilaridade vai se repartir e por onde vai passar? Não consegue, né, Jó? Não consegue, né? É rápido demais para você poder prever isso. Você nem tem entendimento para poder prever isso, né? Pois é. Mas Deus sabe. Então ele está fazendo perguntas para Jó aqui para que Jó possa conhecer as suas limitações. Olha só. Você pode amarrar, Jó, as lindas Pleiades, que são constelações? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações e fazer a ursa com seus filhotes sair com seus filhotes? Você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Pleiades, Órion e a ursa, gente, são constelações, tá? São junções de estrelas. Ok? São várias estrelas que, da nossa perspectiva aqui da Terra, parece uma ursa com seus filhotes. Parece o Órion, né, que é um guerreiro, né, parece um guerreiro assim que está lutando no céu. Se você conhece, talvez você não saiba da constelação do Órion, não sei se você sabe disso, depois você pode procurar no Google. Mas muitos conhecem as 3 Marias, são 3 estrelas, quase que em linha reta, que a gente vê facilmente no nosso céu aqui no Brasil. Essas 3 Marias formam o cinto do Órion, tá? Então, se você pegar o desenho do Órion, toda a constelação, o cinto do Órion é feito pelas 3 Marias. Se você achar 3 Marias, você acha o Órion, tá? Então, ele pergunta assim, ô Jó, você consegue amarrar o Pleiades? Consegue afrouxar as cordas do Órion? Você consegue fazer a ursa sair com seus filhotes? Você consegue reordenar as estrelas que estão no céu, Jó? Não, né?
Não consegue, né? Você conhece as leis dos céus? As leis dos céus aqui, você consegue entender astrofísica, Jó? O que faz com que essas constelações permaneçam as mesmas? Né? Na época aqui de Jó, cara, esse é um dos livros mais antigos da Bíblia, já tinha Órion, e ainda hoje, quantos anos depois tem o Órion ainda? A gente pode olhar para o nosso céu aqui, onde você está no Brasil, e você pode ver o Órion. Então, quais são as leis que regem isso? Como é que essas estrelas estão ainda ali, estão ainda juntas, estão ainda, sabe, no mesmo lugar? Como é que é você que amarra lá, Jó, para ficar amarradinho, para ficar juntinho? É você que dá uma afrouxada quando fica apertado demais? Você conhece as leis do céu? Você consegue determinar o domínio de Deus sobre a terra? Ô Jó, reconheça o seguinte, você é limitado no seu conhecimento. Você é limitado. E eu quero que você note que no capítulo 38, Deus está falando com Jó sobre coisas grandes, tá? Ele está falando sobre a criação do universo, as constelações, as ventosas no fundo do mar, né? Todas essas coisas incríveis que acontecem lá, ok? No capítulo 39, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, ele vai falar sobre as coisas pequenas. Ele começa com coisa grande. Cara, você consegue mexer nas constelações? Não consegue, né? Pois é. No capítulo 39 ele vai falar de coisas bem simples e vai levar mais um nível um pouco mais profundo a Jó a entender as suas limitações. Mas olha só como termina aqui, ou como eu quero terminar o capítulo 38 para a gente entrar no 39. Olha o versículo 36 aqui. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Então, veja se você consegue seguir meu raciocínio. Jó, você entende como as constelações se formam? Você estava lá na criação do universo, você entende como o raio se reparte, você pode prever isso? Não, né? Não consegue, você não tem capacidade mental para conhecer isso, né? Para compreender isso, né? Beleza, tá bom. Beleza, então tua capacidade mental é limitada, né, Jó? É limitada. Interessante, bom saber disso. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Jó. E a sabedoria e o entendimento da mente que você tem, que é limitado. Então, você já entendeu que a tua capacidade, a sua sabedoria e teu conhecimento é limitado. E o pouco conhecimento que você tem, Jó, quem que te deu? Ah, foi Deus! Então entenda a construção de Deus aqui. Cara, eu não consigo compreender tudo que Deus faz. E o pouco que eu compreendo com a mente foi Deus que me deu para compreender. Ou seja, Jó, se coloca no seu lugar. Tem coisas que você não vai compreender. Tem coisas que você não vai compreender. E se nós não vamos compreender, nós vamos ter que confiar. E eu vou chegar aí com vocês. Eu quero só rapidamente passar pelo capítulo 39. Então, 38 fala de coisas macro. 39, coisas micro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Jó, versículo 1 do capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Você está lá, quando as cabras montesas dão à luz, você fala, cara, o que tem cabra montesa a ver com... Agora Deus está indo para o micro. Uma cabra é infinitamente menor do que as constelações. Uma cabra é uma coisa que você pode seguir, você pode até montar, você pode até domesticar ela, só que tem um problema. A cabra montesa, ela é chamada de cabra montesa porque ela sobe os montes, as montanhas, e ela sobe em penhascos que a grande maioria dos seres humanos não consegue acompanhar ela. E a maioria das pessoas do mundo nunca viram uma cabra montesa dar luz aos seus filhos. Por quê? Porque está lá em cima de um penhasco onde nenhum de nós consegue acompanhar ela. Então, nós falamos de constelações, eu não entendo. Ô Jó, quando que a cabra vai dar luz ao filho? Como que ela faz? Onde que ela vai fazer? Ah, não sei, Deus. Por que você não sabe? É porque ela sobe lá nos lugares que eu não consigo chegar. Ah, tá. Você não consegue nem ver. Você não consegue nem acompanhar uma cabra montesa, cara, depois você procura no Google, ela sobe nos penhascos, ela tem, às vezes, isso aqui de pedra para poder subir, e ela bota, cara, a pata dela ali, ela vai se equilibrando naquela pedra, você fala, cara, como é que esse bicho tá aí em cima? Ela vai para lugares que você não consegue acreditar que uma cabra subiu lá, a cabra montesa sobe. Ou seja, Jó, você não consegue acompanhar uma cabra para ver o nascimento do filho dela lá em topo do telhado do penhasco. A gente sabe que as cabras montesas nascem porque as cabras montesas estão por aí ainda. Mas a gente não consegue ver porque ela vai para lugares que eu não consigo acompanhar. Você não consegue nem acompanhar uma cabra subindo a montanha. Você quer entender como Deus rege o mundo? E aí Deus vai fazer um outro argumento muito interessante, muito complexo aqui. Olha que interessante que ele faz. Para mim, é minha interpretação do que Deus está dizendo aqui, tá? Deus vai fazer algumas justaposições aqui para Jó. Olha só.
Elas se agacham, está falando aqui das corças, tá? Da corça que também dá luz ao seu filhote. Olha só. Elas se agacham e dão luz aos seus filhos, e as suas dores se vão. Quero que você note o seguinte: elas dão luz aos seus filhotes, e deixa eu te perguntar, uma corça dá luz ao seu filhote, é bom ou é ruim? É bom, né? Uma mãe dá luz a um filho é uma coisa boa, não é? Mas olha só, ajusta a posição. E as suas dores se vão. Então, olha o que Deus está fazendo aqui. Dar luz a filho é bom ou é ruim, Jó? É bom, dar luz a filho é bom, privilégio de mãe, verdade. Mas não tem dor? Ah, tem uma das piores dores que a humanidade pode experimentar. Dar luz é muito dolorido. Então tá, mas me explica, dar luz é bom ou é ruim? Pergunta para qualquer mãe aí que já teve filhos. Dar a luz a filhos é bom ou é ruim? E qualquer mãe honesta vai te dizer, é muito bom e é muito dolorido. É muito bom e é muito ruim. Claro que o bom é muito maior do que o momento ruim, porque você tem uma vida com o seu filho, mas é bom e é ruim ao mesmo tempo. É um dos maiores privilégios de uma mãe, de um ser humano, dar luz a um filho, mas é uma das maiores dores também que o ser humano pode sentir ao mesmo tempo, no mesmo local, na mesma ocasião. Ou seja, o mundo tem complexidades, Jó, que você não compreende. No mesmo momento pode estar acontecendo uma coisa muito ruim, uma coisa muito boa, e você vai dizer que é só bom dar luz a filho? Claro que não, tem dor. Ah, então é só ruim? Claro que não, tem filho. Então é bom ou é ruim? É bom e ruim ao mesmo tempo. E aqui o que Deus está fazendo, Deus está trazendo Jó para refletir sobre a complexidade do universo. E não termina por aí, vamos continuar aqui, versículo 4. Os seus filhos crescem nos campos. Então ela deu luz aos seus filhos, cara, e os filhos estão crescendo no campo e estão ficando fortes. Olha que legal, tem alimento, eles estão desenvolvendo. Os filhos da corça estão ficando fortes nos campos. Isso é bom? Claro que é bom, maravilha, show de bola. Filho ter alimento, ficar forte, crescer, é coisa boa demais. É coisa boa, mas olha só o que acontece na continuação do versículo. E aí eles partem e não voltam mais. Os filhos que crescem se tornam fortes, os filhos da corça, tem momentos que o filho da corça vai embora e não vai voltar mais. Então vem cá, o filho nascer e crescer e ficar forte é bom ou é ruim? Ah, é bom, porque a gente quer que o nosso filho seja saudável. Tá, mas ele sendo saudável, assim que ele estiver saudável, estiver maduro o suficiente, ele vai embora. Isso é bom ou é ruim? Ah, isso é ruim. Tá, então o filho ficar forte é bom ou é ruim? É bom e é ruim. O que Deus está fazendo? Jó, a mesma coisa que por um lado é boa, tem um lado ruim. Ou seja, o mundo é muito mais complexo do que você consegue imaginar. Olha a continuação. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar. Olha só, eu pus ele em liberdade, mas dei o deserto para ele como lar. Eu libertei ele, mas eu mandei ele para o deserto. É bom ou é ruim? Você prefere estar preso numa ilha tropical ou livre num deserto? Escolhe aí. Preso numa ilha tropical ou livre num deserto? O que é mais importante, a liberdade ou o ambiente onde você vive? Livre no deserto ou preso numa ilha tropical? Cara, não sei. Eu acho que livre no deserto, mas é complexo. O que Deus está tentando trazer para Jó? Jó, o mundo é mais complexo do que você consegue compreender. Tenha o mínimo de humildade de reconhecer que você não sabe todas as coisas e que tem situações que acontecem que por um lado são boas, por outro lado são ruins. Olha só, Deus vai trazer uma outra coisa aqui. Cara, é incrível a riqueza desse capítulo. Vamos olhar aqui mais algumas coisas que Deus diz para Jó. Será que o boi selvagem vai consentir em servir você? Você vai confiar nele, versículo 11. Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer, Jó? Ele vai chamar Jó aqui para responsabilidade pessoal. Olha o que ele diz aqui. Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? Ô Jó, o boi é um bicho incrível. Ele tem uma força que você não tem. É o boi que ara o campo, na época de Jó. Não tem trator, é o boi que ara o campo. E é nas costas do boi que você joga cargas pesadas e ele ajuda a carregar para você. Show de bola. Só que, Jó, olha o versículo 13, versículo 12. Você poderá estar certo de que ele vai recolher o seu trigo e ajuntar na sua eira? Você pode dizer para o boi, ô boi, vai lá na minha plantação, corta o trigo, amarra ele em fechos, joga nas suas costas, traz aqui na minha eira, deixa ele empilhadinho, arrumadinho, sequinho ali na eira e eu vou ficar aqui em casa tomando um café. Você pode fazer isso? Claro que não. O boi te ajuda.
Mas é você que tem que ir lá, cortar o trigo, amarrar ele, jogar nas costas do boi. O boi te ajuda, mas Jó, o boi não faz isso por você. O que Deus está fazendo aqui? Chamando Jó para responsabilidade pessoal. Tem coisas que Deus ajuda a gente a fazer. Ajuda, Deus faz coisas que a gente não consegue fazer. O boi carrega peso que a gente não consegue carregar. Deus carrega peso que a gente não consegue carregar. Deus ajuda a gente com coisas que a gente não consegue resolver. Mas tem coisas que cabe a nós resolver, responsabilidade pessoal. Então nem tudo é feito por Deus. Nós falamos sobre isso no sermão de ontem. Nem tudo é Deus que faz. Tem coisas que cabe a gente a fazer. Então, não é somente que eu não compreendo eu não consigo nem acompanhar uma cabra porque vai dar à luz o filho dela lá no alto do penhasco. Então, meu conhecimento é limitado. Segundo, tem coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo e eu não consigo entender isso. Terceiro fator aqui, ô Jó, tem coisas que não tem nada a ver com Deus, tem coisas que você vai ter que ir lá e fazer. Que não é culpa de Deus, não é Deus que fez ou fez errado, é coisa que responsabilidade pessoal você vai precisar entender. E não para por aí, Deus continua, vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 13. A avestruz, ela abandona os ovos dela no chão, esquecida de que um pé poderá esmagá-los. A avestruz, ela coloca os ovos dela literalmente na areia, e como mãe, ela é uma mãe terrível, porque ela bota os ovos dela na areia e esquece que, cara, um negócio que está no chão, escondido na areia, é fácil vir um outro animal pisotear e matar os filhos dela. A avestruz é uma mãe desastrosa. Mas olha aqui a continuação. Por quê? Porque Deus não lhe deu sabedoria alguma, nem parcela alguma de bom senso. Cara, a avestruz é um bicho desastroso, é uma mãe terrível. Contudo, versículo 18, quando ela estende as penas para correr, ela ri do cavalo. Cara, quando ela decide, a bicha é uma mãe desastrosa. Mas quando decide correr, essa mãe desastrosa, ela dá risada do cavalo, que já é um bicho que corre rápido. O que Deus está dizendo aqui? Cara, como mãe, ela é desastrosa. Mas pega esse mesmo animal que não consegue ser uma mãe decente e bota ele para correr e você fala, que coisa incrível. Então tá, avestruz é incrível ou desastroso? A avestruz é um bicho incrível ou é um bicho burro? Ele é um bicho burro e incrível ao mesmo tempo. O que Deus está tentando trazer para mim e para você hoje? Simplesmente o conhecimento de que o mundo é muito mais complexo e tem muito mais fatores envolvidos do que a gente pode imaginar. O avestruz é um bicho 100% burro. Não, é incrível quando você vê ele correndo. Ah, então ele é 100% incrível. Não, é uma mãe meio burra. Ou seja, tem muitas incógnitas nas equações que regem as decisões de Deus no universo. E nós não temos a capacidade de compreender todas as incógnitas e de levar em consideração todas as incógnitas. Primeiro, porque nós temos uma limitação de conhecimento. Segundo, porque nós temos uma limitação cronológica. Terceiro, porque as coisas são muito mais complexas do que a gente consegue entender. Tem outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou parar por aqui por uma questão de tempo. E eu vou encerrar com uma coisa, provavelmente vou passar um pouquinho do horário, tá, gente? Mas, principalmente baseado em tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul, eu quero deixar isso contigo, porque tem a ver com coisas que a gente está questionando, talvez, da parte de Deus nesses dias. Nós falamos um pouquinho sobre isso no sermão de ontem, mas eu quero colocar uma ilustração aqui para você. O que Deus vai dizer em resposta para Jó? Deus não vai dar a resposta para Jó. Deus só vai dizer, Jó, você não entende. E queridos, vamos lembrar que essa resposta não é só para Jó, é para mim e para você. A Bíblia foi preservada, traduzida, apesar de muitas tentativas de tentar acabar com a Bíblia ao redor do mundo ao longo da história humana, a Bíblia foi preservada por Deus e traduzida para que a gente pudesse ler e compreender, porque não é uma mensagem para Jó, é uma mensagem para mim e para você. Quando a gente encara situações que a gente não entende, e Deus diz, cara, você não é só que você não entende, você não tem capacidade de entender. Não tem como você entender algumas coisas que eu faço porque você tem uma perspectiva muito limitada. Você não consegue nem acompanhar uma cabra, você vai querer entender como eu rejo o universo? Não tem como, é impossível. O que nos resta, então, se eu não consigo compreender? O que nos resta é confiar. A gente não gosta a gente quer compreender, porque se eu entender, eu posso decidir se eu confio ou não. Se eu puder entender, eu decido se eu quero confiar ou não. Deus diz, você não vai entender, você vai ter que confiar sem entender. A gente não gosta disso, né? Mas deixa eu dizer para você duas coisas sobre confiar sem entender. Primeiro, esse é um
é uma realidade do reino de Deus. Tá? Lembra de Abraão? Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua casa, da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Você não sabe nem para onde você vai. Só começa a caminhar. Quando você chegar lá, eu te aviso que você chegou. E Abraão foi, se tornou pai da fé. Poucos anos depois, Abraão, beleza, vou te dar um filho. Cara, o filho nasce, o filho está adolescente. Agora, Abraão, vai para o topo do monte lá e mata o teu filho. Hã? Como assim? Como assim, Deus? Que plano é esse de matar o filho que o Senhor prometeu, que demorou para chegar e eu... Deus, eu não estou entendendo, mas o que Abraão faz? Ele vai, ele sobe, ele executa, claro que Deus para ele no fim, né? Mas ele confia no plano de Deus, apesar de não entender o plano. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma caminhada cristã verdadeira, você vai ter que aprender a confiar no plano de Deus, apesar de não conhecer, não entender o plano. Você vai ter que confiar, apesar de não entender. Por quê? Porque não tem como você entender tudo que Deus faz. Você vai ter que confiar, sem entender. Como que eu faço isso? Relacionamento com Deus. Deixa eu te explicar. Imagine que você estivesse saindo da PIB, de um culto da PIB, e você fosse pegar um Uber para levar você para sua casa. Aparece o Uber lá, você nunca viu esse motorista, não conhece ele, mas ele sabe o trajeto, o Uber traça o trajeto ali, você mais ou menos sabe qual que é o trajeto da sua casa, né, até a PIB, da PIB até a sua casa. Então, você sai com esse motorista e você nota já na primeira esquina que ele pega um caminho totalmente diferente do caminho normal. Ele vai para o caminho errado. Como você não conhece esse Uber, esse motorista, você vai dizer, peraí, você está indo para onde? Qual que é o plano ali? Não estou entendendo o plano e não estou conseguindo confiar em você, porque eu não sei se você sabe onde você está indo. Eu não conheço você, não temos um relacionamento para eu compreender. Então, eu acho que você está indo pelo caminho errado. Cara, me explica aí o que você está fazendo. Você já vai de cara, já vai desconfiar, já vai ficar nervoso, vai querer pular do carro, vai querer ligar para alguém. Cara, estou sendo sequestrado. Alguma coisa está dando errado aqui. Beleza? Por quê? Porque você não conhece o motorista do Uber. Agora imagine a mesma cena. Você está saindo da PIB e você não chamou o Uber porque o seu melhor amigo, seu amigo de infância, também vem na PIB, ele pegou você, ele falou, não, eu vou te levar em casa, imagina, vem aqui, entra no carro aqui, te leva ali já. Teu amigo de infância você conhece há muitos anos, cara, você está na casa dele, está na tua casa, você tem intimidade com esse amigo. Ele sai da PIB e também pega um caminho, uma rota que você fala, cara, mas essa não é a rota que vai para minha casa. Você pode até questionar, você pode até dizer, tá indo para onde? Mas imagina que seu amigo diz assim, só confia. Pergunta não, só confia. Sua reação seria diferente, não seria? Você pode até ficar curioso. Cara, o que ele está fazendo? Mas você não ficaria preocupado. Poderia até ficar curioso, mas não preocupado. Por quê? Porque você conhece a pessoa que está dirigindo. Mesmo cenário, mas com uma pessoa era desconhecida. Portanto, eu já estou com medo, já quero pular do carro porque eu estou achando que está indo para o lado errado isso aqui. No outro cenário, porque eu conheço o motorista, ele é meu amigo de infância, cara. Eu posso até ficar curioso. O que será que ele está aprontando? Será que tem uma surpresa? Será que tem alguma coisa? O que está acontecendo aqui? Você pode até ficar curioso, mas você não vai ficar preocupado. Por quê? Porque você conhece quem está te dirigindo. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nas nossas vidas nós não vamos compreender tudo que Deus está fazendo. E o nosso chamado, a vida cristã, é vivida em confiança mesmo quando a gente não entende. Confiar sem entender faz parte da realidade cristã. Como pastor que eu posso confiar sem entender? Conhecendo aquele que rege a sua vida e que rege o universo. É a partir de um relacionamento com Deus. De conhecer a Deus na sua palavra, de conhecer a Deus na oração, de conhecer a Deus e o seu caráter revelado na Bíblia e conhecer a Deus na prática da sua vida, que você vai poder dizer, Deus, eu não estou entendendo, mas eu decido confiar. Deus, não faz sentido para mim o que está acontecendo, Deus, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Assim como o meu amigo do Uber lá, né? Não o Uber, mas o meu amigo de infância está me levando. Eu sei que ele é um bom amigo. Eu sei que eu posso confiar nele. Então eu não entendo o que ele está fazendo, mas eu confio nele porque ele é o meu amigo. Você pode dizer também de Deus. A partir do momento que você conhece a Deus, você tem Deus como amigo. Você pode dizer, Deus, eu não estou confiando, mas eu sei que o Senhor é um bom pai. Que eu sou um filho, uma filha amada de Deus. E apesar de eu não compreender o que está acontecendo na minha vida, eu decido confiar em Ti. Assim como Abraão não confiou
compreendia o que Deus estava fazendo, mas decidiu confiar em Ti e se tornou o pai da fé. Pai, que o Senhor me ajude a ter fé, a certeza das coisas que não se veem. Como que eu posso ter certeza das coisas que não se veem? Porque a certeza não está no meu entendimento da situação. A certeza está naquele que rege o universo e nele eu posso descansar. Amém, queridos? Passei do horário, eu não queria deixar de fora nada desses 2 capítulos, eu poderia ficar aqui por mais alguns minutos falando com vocês, estou tentando encurtar, mas eu entendi que é importante a gente falar sobre esses assuntos e compreender o que a Bíblia nos diz a respeito, porque, lembra, não é Deus falando com Jó, é Deus falando comigo, é Deus falando contigo, aí onde você está hoje, te dando entendimento sobre o fato de que tem coisas que a gente não vai compreender. Lá no Rio Grande do Sul, por que aquilo aconteceu? Nós não vamos compreender a complexidade toda. Mas nós podemos confiar em um Deus. Em meio à dor, nós podemos confiar. Foi o que a gente falou no culto de ontem, no sermão de domingo. Se você perdeu o sermão de domingo, já está aqui no canal do YouTube. Pega o sermão de ontem, você vai ver que eu acho que vai fazer sentido para você. Tá bom? Vamos orar. E obrigado pela sua paciência comigo. Eu só queria tentar trazer respostas para a gente nesse momento onde tantas pessoas estão perguntando sobre cadê Deus nessa situação toda. E a resposta de Deus para Jó é, cara, você não entende nem as coisas grandes, nem as coisas pequenas. Você nasceu ontem. Tem coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo. Tem coisas que nem tem a ver com Deus, que Deus pode até te ajudar, mas você que precisa fazer. Ou seja, as incógnitas na equação são muitas. Você não tem capacidade computacional para decidir tudo, para entender tudo e para trazer a solução correta. Então, confia naquele que é eterno, confia naquele que é infinito, confia naquele que é onisciente, sabe todas as coisas e que não somente conhece todas as equações, mas nele estão todas as equações que regem o universo. Confie, porque ele é digno da nossa confiança. Amém, queridos? Preciso orar com vocês e aí nós vamos encerrar a nossa live extensa de hoje. Perdão por isso. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que conhecimento tremendo, que perspectiva nós ganhamos hoje. O presente da perspectiva e do reconhecimento da nossa limitação, que nós simplesmente não temos conhecimento de causa. Se nós não conseguimos acompanhar uma cabra, quem mais querer acompanhar o raciocínio e o julgamento de Deus nas suas ações no universo? Deus, dá-nos a humildade de reconhecer isso e dá-nos a confiança de confiarmos no Senhor, apesar de não entendermos tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque as nossas vidas estão em suas mãos. Nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu nome, confiamos a ti as nossas vidas hoje. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Aguardo vocês amanhã. Amanhã ainda entramos em Jó, capítulo 40, tá? Aguardo vocês amanhã, 7h30, ao vivo. Abraço e até lá.